quer ser, certo? É. Ah, desculpa, quinta-feira. Sei lá, mãe de sofrer. Mulher, você? Vai botar com coisa, né? É, então tá bom, não é legal. Eu estou vendo o mesmo dia. Aqui no negócio do Globo. Google? Não. Vai lá, vai fazer uma panorâmica depois. Então vai, começou? Vai, no quadro, atenção, abertura, Sigmund Freud e a psicanálise. O quadro, olha aquele quadro aqui. Wakabayashi, Paula Caetano, Sigmund Freud, Monterrey, onde só catamos o seguinte: as maiores vedetes da televisão brasileira são Flávio Cavalcante, Sargentelli, Sônia Braga, Chico Anísio, Silvio Santos, Chacria e, bom, o sexto eu não vou dizer. Agora, falando aqui, bom, o problema é o seguinte: Eduardo Mascarenhas é um psicanalista. Eu não vou fazer maior da aproximação. Eu gostaria apenas que ele se dirigisse ao público do programa Abertura para explicar o que é a psicanálise e quem foi Sigmund Freud, porque ninguém sabe nada de psicanálise, todo mundo tem medo. De forma que a história da psicanálise é uma história engraçada, porque ela começou com uma história de amor. Nós somos também uma outra pessoa que tem pensamentos, sentimentos e desejos que nós próprios não sabemos quais são. Então foi descoberto nesse momento o inconsciente. Então, fazendo uma retrospectiva até agora, o Freud descobriu já com esses elementos três coisas. A primeira delas
a existência de um vigoroso conjunto de desejos eróticos, sexuais, que desde a mais tenra infância se põe de manifesto. Foi a descoberta da Vedete Nelson Rodrigues, do inconsciente coletivo da dramaturgia brasileira, é a sétima estrela da televisão. O Glauber achava que a televisão era... O Glauber achava que a televisão era como se fazesse diferença televisões do cinema que está se fazendo agora, como ele chamava papá e mamãe, né? Papai e mamãe, né? Plano contra plano. Então ele achava que a televisão também tinha que ser feito, tinha que existir a televisão, o cinema. A televisão era um canal pelo qual se transmite uma fita que é cinema, entendeu? Glauber Rocha, na idade da razão, descobre a idade da terra. Para mim, só tem coisa que está atualmente na realidade. É a banda dos Aprendidos, é a outra banda da terra. Da Bahia, entendeu? Quando chega na hora da segunda parte do show de Gal Costa, tudo fica bem, entendeu? E a primeira parte é porque Guilherme Araújo é um gênio e Gal Costa é um gênio que fizeram para enganar os cariocas. Isso é só para brigar com o Nelson Mota, com o pessoal que fica falando mal do Rio, aí fala mal do Rio. Mas eu adoro o Rio. Eu morei no Rio aos 13 anos de idade. Eu, 14 anos, morei em Guadalupe. Entendeu? Quase ninguém morou em Guadalupe. Ninguém que eu conheço do Rio de Janeiro morou em Guadalupe. Essas duas pessoas moravam na mesma casa que eu, são meus parentes. Então eu falo aqui que eu sou de dentro da terra, entendeu? Eu estou imitando o Glauber, eu estou aqui imitando o Glauber. Mas eu e o Chico tava bonito, né? Eu e o Chico tava bonito. Os dois caladinhos. Eu e o Chico lá. Não! Canta, música não caiu, não. Abaixo dos fascistas, a maior manifestação política da televisão brasileira. Eu falando, estamos falando, você falando, estamos cantando. Por isso que eu queria que você falasse, mas também, mas... Pois é, eu falo, já falei. Boa noite, senhores telespectadores. Felizes novidades, né? Mudança de governo, né? Mudança de presidente da República, novos triunfos, alegrias para todos. Passando a potência do Cigal, Samuel Weiner é um dos meus grandes amigos e eu considero um dos grandes brasileiros que movimentaram a história desse país e continuam movimentando. Samuel, em abertura, fale um pouco, hoje é uma transmissão do tempo, que do Brasil que passou e do Brasil que virá. Fale alto e bom som do Brasil precisa da sua voz. O Brasil precisa ouvir bem, sabe? O que passou, passou. O que virá vai ser melhor. Já como nós me lembro do número 1 do Sistema Nacional, quem você quer que eu faça? Eu sou Mário Carneiro, diretor fotografia sobre tudo que seria mais vezes. Eu estou aqui para fazer parte dessa conjuntura emocional fabulosa da direção dos 40 anos da idade da razão, certo? Ninguém vai sair. Nós herdamos erros políticos cometidos por gerações antecedentes, de forma que a nossa geração, nesse momento de abertura política, está lançando também um partido novo, de forma que a abertura estamos abertos. E quem quiser nos procure, porque estamos aí querendo transar um Brasil livre para o ano 2000. E a terra também. Muito obrigado, boa noite. Dois projetos que ele tinha, que ele falou muito nas 2 últimas semanas que a gente passou lá em Lisboa. Um era montar um Guarani no Teatro Municipal. Ele queria tirar todas as cadeiras do Teatro Municipal. Aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura, e escreveu Rasga Coração, sua obra nascida do delírio, do desespero, porque o Vianney morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas
fica até difícil de falar, escreveu uma obra-prima que continua proibida pela censura. É necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianinha, porque rasga coração, deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro, um teatro aviltado por diretores estrangeiros, tipo Franco Zeffirelli, que é um aventureiro, que veio aqui e recebeu bilhões para montar a latraviar com a cópia do Visconde, humilhando, inclusive, a burguesia pseudo-culta do Rio de Janeiro, que engoliu o gato por lebre, porque o Zeffirelli é um diretor de segunda classe. Mas não falemos de coisas menores. Aliás, devo falar ainda que esse senhor Zeffirelli pretende construir uma concha acústica para montar a ida. Quer dizer, o Brasil não pode aceitar isso. José Celso Martínez, Antunes Filho, Flávio Rangel, Ademar Guerra e tantos diretores jovens do Brasil realmente não podem aceitar isso. De forma, esse é o problema. Nós não podemos estar cometendo mais erros culturais. Por isso, rasga o coração que o Paulo Viana Filho deve ser liberado. E mais as tais 400 peças de teatro. Você vê, o problema é o seguinte. Além do Vianinha, vamos falar de outro assunto importante, porque é preciso falar um pouco de cultura. O povo brasileiro é analfabeto, mesmo os intelectuais são analfabetos. Por exemplo, José de Alencar, você também não podia falar. José de Alencar, bota um close aqui, que é o criador do romance brasileiro, que estava fazendo 150 anos que nasceu. É como o Vianinha, outro resultado trágico dessa cultura eternamente frustrada, porque Alencar, ele morreu aos 48 anos, morreu realmente frustrado. Machado de Assis descreveu que encontrou desiludido no final da vida numa crônica célebre. É o autor do Guarani, é o autor de Iracema, é o autor de Ubirajara, é o autor de Viva, é o autor de Pata da Gazela, é o autor de muitos romances, A Guerra dos Mascates, de romances maravilhosos, que deveriam ser lidos intensamente. Eu acho que esses cursos de letras das faculdades, mesmo ensino de gramática, o ensino de português no Brasil, é um desastre. Eu acho que agora que os professores deviam também fazer um movimento no sentido de reformar o ensino de literatura no Brasil. Então, que se leia José de Alencar, que se leia José de Alencar, que se leia o Vianinha, que se veja o Vianinha livre, e que também se leia meu livro, esse livro aqui, Ribeirão Sussuarana, né? Que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros. Eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente que assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. De forma que, para concluir, eu desejo dizer aos extremistas que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado de um ato de subversão, de uma volta ao estado antigo, de corrupção, ou de terror, de subversão. Eu acho que o gás vai abrir uma vereda, que vamos lento e gradualmente marchar para uma democracia, de forma que essas provocações à esquerda e à direita pertençam ao velho tempo. O Brasil é um país novo, por isso que o Maciel está pensando nesse partido, aliás, que teve um relativo sucesso, mas não pretendemos, inclusive, registrar esse partido. Esse é um partido aberto, que deverá surgir, inclusive, lá para 83, 84, quando pessoas como Severino deverão realmente se eleger. Vocês já imaginaram o Severino senador? Hein, senador? Você está esperando então, né? Então, tudo bem? Boa noite. Falou com a generosidade, falou com humildade, falou com sabedoria. Depois, alguns jornalistas, que eu não quero citar, porque alguns são, inclusive, gratuitamente desafetos meus, fizeram comentários abaixo do nível crítico a respeito da entrevista do Metrô. Eu vi, em 1974, em março de 1974, em Roma, meu amigo Zoeni Ventura me pediu uma mensagem sobre o Brasil e eu disse que Geisel ia abrir o Brasil. Mandei essa declaração que saiu publicada na revista Visão, que eu ganhei vários inimigos, mas não teve a menor importância. Hoje o Brasil realmente está aberto. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta T.T. Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Um momento, vem cá. Um momento, meu amigo. Um momento. O senhor quer dar uma entrevista aqui para a televisão? Vou dar o nome do senhor, meu amigo. Olha, eu quero da companhia para não dar entrevista para ninguém, não, senhor. Então, onde é que o senhor é? Filho do Bruce Lee. Paulista, eu faço com o caminhão azul. Ô, Bruce, e aquele grito pulando...
Tá rodando? Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia. Alô, alô, Bahia, alô, alô, Brasil. Antônio Carlos Magalhães é um dos principais personagens políticos do Brasil, um dos grandes mestres das aberturas, um líder incontestável da Bahia e do Nordeste e do Brasil. Antônio Carlos, como está sendo a sua transação com os estudantes lá na Bahia? Na Bahia, os estudantes vão se reunir nos dias 29 e 30 e nós temos um centro de convenções legalmente pedido e eles vão se reunir lá e eu tenho certeza que tudo vai correr bem. Antônio Carlos, para concluir, dizem que você na Bahia iria criar um lugar onde os baianos, os brasileiros podiam falar o que quiser, que a Bahia estava assim surgindo para ser uma espécie de nova Grécia tropical desse tempo de democracia que começa no Brasil. O que você acha da liberdade de expressão do intelectual e do político, do artista e do jornalista nos dias de hoje? Sou plenamente favorável e acho que qualquer censura intelectual é extremamente nociva. E você, que é um dos homens que realmente tem muito valor, sabe disso. Poderíamos até discordar, enquantas vezes temos discordado, mas as suas opiniões são sempre válidas e sempre merecem tudo. Como as suas, há de muita gente da área cultural que precisa dizer o que pensa cada vez com mais propriedade para que nós possamos ter assim as opiniões divergentes e termos centros de convergências até dentro dessas opiniões. Bom, alô, alô, Bahia, boa noite, Antônio Carlos Magalhães. Países de América. Na Paula, que a Maria Helena Dutra está ficando famosíssima, agora já atacou o show da Norma, está dando uma sapateada na Paulo Franco. O que você acha dessa perseguição, dessa patrulhagem que estão fazendo aí contra a Norma Benga? Vai de tudo, vai. Bom, eu acho que não tem nenhuma importância para a Maria Helena Dutra, porque a atriz é a Norma, a importante é a Norma, a estrela é a Norma, ou seja, que os comentários dela não têm nenhuma significação, ela está se promovendo, eu acho isso mesmo. No seguinte, é que minha mãe foi cozinheira do Sr. Leonel Bezerra lá no Rio Grande do Sul. O Sr. Leonel já comeu muito arroz e feijão feito pela minha mãe. Abre em espanhol, porque por uma integração muito latino-americana. Bueno, yo creo que la mujer latinoamericana es la misma y que merece una participación en el contexto político y es fundamental que participe. Yo concuerdo con Scarlett en ese punto, o sea... Mas você acha que no Brasil é uma ditadura ou uma democracia? Yo creo que el pueblo es el que determina si es una dictadura o es una democracia. O sea, la fuerza popular es la que hace progredir la historia. ¿Cómo? La fuerza popular es la que hace progredir la historia. A prova do cartaz de cabeça cortada do Estou aqui é uma homenagem a uma mistura de Juan Miró com Pablo Picasso. Una película española. Cuidado com o Figueiredo que ele corta a cabeça de quem estiver contra a abertura. Quando ela é como é que ela está estuda de graça, estudante rico paga os colégios para poder ter grana para pagar os colégios dos estudantes. O Glauber ficou um pouco assustado com a repercussão da Idade da Terra aqui no Brasil. Estavam sérios. Ele comentava para mim, é a mediocridade, não adianta, não tem a humildade de ir ver o filme e ter a humildade de aceitar esse filme que é a expressão do Brasil, é o coração do Brasil, é um painel do Brasil, parece um grande painel do Brasil, como os murais mexicanos, como o Guernica, enfim, ele estranhou. Agora, ele superava isso, como eu falei antes, ele não tinha ódio, ele superava isso e partia para outro, ele já estava com tantos projetos que as críticas, não críticas, ele sabia e ele sabe que como está acontecendo agora, que a Idade da Terra é um filme alucinado, é um filme que ficará na história, é uma obra de arte, e ele sabia disso. E então ele morreu tranquilo por esse lado, porque
os brasileiros, os críticos brasileiros, e uma vez mais quiserem destruir a obra de Glauber. Então, ele simplesmente teve uma posição de deixar passar, entendeu? Acho que deve ter ficado magoado, mas não era o principal, não era o fundamental, era uma coisa secundária. Agora, eu acho que o filme tem que ser lançado no Brasil, mas agora não pelos críticos. Os críticos é o que menos interessa. Tem que ser relançado para ser visto por todo o povo brasileiro. O povo tem o direito de ver esse filme. Boa noite, alô Brasil, alô América Latina, alô mundo. Eu estou essa semana lançando meu filme Cabeças Cortadas aqui no Rio de Janeiro. O filme recebeu uma ótima crítica dos críticos, inclusive dos críticos inimigos, o que ele surpreendeu. E foi bem aceito pelo público, embora as pessoas fiquem perguntando quem é o ditador, quem é o profeta. Eu já disse que o ditador podia ser o chá da terra, que o profeta podia ser o Ayatollah, mas em suma, meu filme não é um profeta, o meu filme é um sonho poético sobre o fim das ditaduras. Aliás, o Somália já está caindo. O filme vai para a terceira semana aqui no Rio de Janeiro, não será lançado em nenhum outro estado do Brasil. São Paulo vai ter que esperar, a Bahia também. Eu quero fazer uma experiência aqui no Rio de Janeiro, no Rio e no interior. De forma que espero que os cariocas que curtem o programa Abertura vão ao cinema, venham ao cinema e tal, para assistir o filme Cabeças Cortadas. Eu estou promovendo meu próprio filme porque isso é uma campanha eleitoral. Já tem um suficiente número de espectadores que já daria até para mim eleger deputado federal. Ele era assim, sempre foi assim. Ele nunca mentiu e ele me ensinou a não mentir. O assunto é cinema. O assunto é cinema. O assunto é cinema. O problema do cinema brasileiro é o seguinte: o cinema brasileiro é regido por dois órgãos. O CONCINE, Conselho de Cinema Nacional, que é um órgão atualmente acéfalo, inclusive eu nem sei o nome do presidente, e a Embrafilme, que é uma empresa, uma companhia de economia mista, cujo maior acionista é o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Esses dois órgãos controlam completamente o cinema. Quer dizer, o cinema brasileiro não tem uma estrutura industrial. O cinema brasileiro é realizado por amadores ou por profissionais assim, improvisados, por empresários que entregam dinheiro em banco com altos juros, de forma que é uma coisa artesanal. É o reflexo de uma situação industrial artesanal, de uma situação industrial que não fez uma revolução industrial, que é um caso típico do Brasil. E o nosso mercado cinematográfico é um mercado composto assim de 3.600 cinemas, no máximo 4.000 registrados na Embrafilme. E desses cinemas, apenas uns 500 podem ser frequentados. Os outros estão todos de rato, fedendo, telas sujas, ou seja, condições impraticáveis. O ingresso no Brasil é muito barato. Quer dizer, o ingresso no Brasil é 30 cruzeiros inteira e meia 15 cruzeiros. Eu acho que o cinema deveria ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a esse preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e divide a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro
quer o baixo preço, porque o que me busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: o marco de porno chanchada em várias novas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 70 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à porno chanchada ou subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais que falam mal do cinema novo, o prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema do cinema hoje no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. O cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artistas da Brasil, realizei alguns filmes brasileiros que já têm internacional, eu me encontro no Brasil marginalizado e sem nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então, o cinema é a superestrutura desse regime econômico. De forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão, é a crise na superestrutura. É necessário, então, que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as artes. Ele sabia e ele sabe, e como está acontecendo agora, que A Idade da Terra é um filme alucinado, é um filme que ficará na história, é uma obra de arte, e ele sabia disso. E então ele morreu tranquilo por esse lado, porque os brasileiros, os críticos brasileiros, e uma vez mais quiseram destruir a obra do Glauber. Então, ele simplesmente teve uma posição de deixar passar, entendeu? Acho que deve ter ficado magoado, mas não era o principal, não era o fundamental, era uma coisa secundária. Agora, eu acho que o filme tem que ser relançado no Brasil, mas agora não para os críticos. Os críticos é o que menos interessa. Tem que ser relançado para ser visto por todo o povo brasileiro. O povo tem o direito de ver esse filme, mesmo que os críticos vendidos aos americanos, isso todo